Olá, queridos, estamos iniciando mais um Conexão e eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre relações humanas. É muito importante numa época, né, em que a gente vê muitas pessoas, como é que eu vou dizer, violentas, desagradáveis, grosseiras, que não olham para o seu próximo como deveriam olhar, né? Jesus ensinou tanto isso, né? Jesus sabia se relacionar com as pessoas, eles se relacionavam com os importantes, com os ricos, com os políticos, mas se relacionavam também com os enfermos, com os leprosos, com pessoas simples, com os pescadores. Então, o nosso Senhor Jesus, ele deu uma aula de relação humana. E a gente vai falar sobre esse assunto hoje, em nome de Jesus, aqui no Conexão. E para me ajudar a falar sobre isso, eu tenho aqui o nosso pastor Anderson Silva, nosso amigo lá da nossa igreja de Parque União. Pastor Anderson, seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, pastor Ednilson. É com satisfação que estou aqui participar mais uma vez desse programa. Estar aqui com o senhor, com o público, né? Podendo falar desse tema tão importante que são as relações humanas, né? E vamos aqui, em nome de Jesus, fazer um programa abençoado aí, debater bastante esse assunto para poder esclarecer aí o público e todos nós. Graças a Deus. Também está aqui comigo meu amigo pastor Edson Dias, da nossa igreja lá de Itaipu, falando sobre relações humanas. Pastor Edson, seja bem-vindo ao programa Conexão. Obrigado, pastor Ednilson. Cumprimentar os nossos amigos aí que estão acompanhando, e realmente é um tema muito importante, muito importante. Tem sido precário relacionamento humano, ver nos casamentos, né, nas amizades, e é um tema muito oportuno, pastor Ednilson. Graças a Deus. Bom, pastores, eu já queria convidar vocês a assistir um VT, né, sobre o assunto, para que a gente possa depois debater bastante. E você de casa vai ficar com essa chamada agora. Esse é um VT, trazendo esse assunto e, assim, eu acho muito importante relações humanas. Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito isso, em todos os lugares, inclusive dentro da igreja também. Vamos ao VT, a gente volta já. 1 em cada 3 usuários diminui a interação ao vivo com as pessoas por conta das redes sociais, revelou uma pesquisa realizada por uma empresa russa. As relações humanas podem ser definidas como o conjunto das relações que são realizadas com os outros, podendo ser na vida pessoal ou na profissional. São relações que podem ser difíceis e gerar conflitos, pois envolve a comunicação, sentimentos, empatia e compreensão. Esta empatia, autoconhecimento, cordialidade e boa comunicação são alguns fatores que contribuem para uma boa relação. Bom, então você vê que alguns fatores contribuem e alguns não contribuem, né, para a boa relação. Cabe a gente, pastores, eu acho assim, nós como pastores, né, nós somos logicamente formadores de opiniões, né? Então é importante que nós pastores saibamos levar as pessoas a amar o próximo, como Jesus falou, né, e manter essa relação humana, como a gente está tratando hoje, né? Fazer com que a pessoa saiba se relacionar com as outras, né? E com respeito, com muito respeito. Eu queria já perguntar para vocês o seguinte: conviver com pessoas que congregam em outras religiões pode, em algum momento, se tornar um desafio? Pastor Edson, o senhor é o mais experiente entre nós aqui, né? O senhor, eu não vou falar da sua idade, mas o senhor é o mais experiente entre nós. Já disse que eu sou mais velho. Então tem mais tempo de relações humanas do que a gente, certo? Manter uma relação com pessoas que têm outras religiões, será que vai se tornar isso é um desafio? Em algum momento isso será um desafio para a gente? Eu acredito que em algum momento se torna um desafio mesmo. E quando é que se torna um desafio? Quando começa a bater de frente, quando há um choque, um confronto, aí se torna um desafio de verdade. Difícil. Enquanto há um respeito entre as pessoas ali, né? Há o respeito, a convivência, cada um saber respeitar o seu espaço, até aí vai tudo bem. Mas quando começa a haver confronto, aí pastor Ednilson, pastor Anderson, realmente é um grande desafio. Então, pastor Anderson, o pastor Edson está falando de respeito, né? E tem que respeitar.
Tanto que nós temos que respeitar a fé dos outros, mas também tem que respeitar a nossa fé, né? Exato. Só que se você mantém uma relação constante com uma pessoa que é de outra religião, é como o pastor falou, em algum momento vai ter conflito, vai conflitar. Por que vai conflitar? Porque a minha fé e a fé dela é diferente, né? Então, você imagina uma pessoa precisando da sua ajuda e você oferece a sua oração, convida para ir para a igreja, faz uma oração e a pessoa fica chateada com você porque acha, poxa, eu estou te pedindo a sua ajuda, por que você não vai lá comigo, por exemplo, num terreiro? Você não vai fazer comigo, eu vou fazer lá um trabalho para melhorar, eu vou chamar a minha entidade, vai comigo, você é meu amigo. E você fala assim, não vou, eu sou um servo de Deus, pregador do Evangelho, eu sigo o Evangelho, então eu não creio dessa forma. Quer dizer, dá a impressão então de que em algum momento realmente vai ter essa dificuldade, né? Vai ter esse desafio, né? Por causa desse conflito, né? Com certeza, pastor, vai ter esse conflito. Justamente como o pastor Edson falou, a questão do respeito, mas também eu vejo também pela questão dos princípios, né? Que um vai sempre defende um princípio da religião a qual ele segue e nós, como cristãos, vamos defender o nosso princípio, que não ofende nenhum outro, né? Nós vamos sempre ali querer estar estendendo a mão para ajudar, né? Pacificar, respeitar, orientar, ajudar, estender a mão, mas chega um momento que aí tem um limite, né? E muitas vezes quando chega esse limite... Sabe, eu estava lembrando aqui de uma festa de uma sobrinha que eu fui, que eu amo minhas sobrinhas, minha família, a gente é muito unido, né? Irmãos, a gente se ama bastante. E eu fui na festa, mas eu sabia que nessa festa, num determinado momento, teria bebida e tudo mais, porque nem ela, nem a irmã, nem meu cunhado, nem minha irmã ainda são convertidos ainda. Mas eu fui o primeiro a chegar. E aí eu brinquei com ela, com as crianças, fiquei brincando, fazendo brincadeira. Depois fiz uma oração na hora de boa, essas coisas todas. Quando começou essa parte, que é a outra parte, né? A parte as pessoas começaram a beber. Eu chamei minha irmã, falei, bom, estou indo embora, já deu, tenho compromisso no dia seguinte, eu preciso ir para casa. Não, faz mais uma oração por ela aqui, então. Aí minha irmã compreendeu, minha sobrinha também, todo mundo compreendeu. Eu entendo assim, que não tem nada a ver eu continuar ali, né? Não é um ambiente. E eu procurei fazer de uma maneira que não desrespeitasse, aí que está o respeito, né? Não desrespeitasse eles e a fé deles. E não desrespeitasse, também não estou em concordância, mas também não vou desrespeitar, é a vida deles. E saí antes de quando começou, eu vi que começou as coisas acontecerem, eu falei, estou indo embora, chegou minha hora. Por isso eu cheguei até bem cedo, fui um dos primeiros a chegar para poder aproveitar enquanto não começassem as coisas. E aí quando começou eu já saí e fui embora. Quer dizer, é minha irmã, são minhas sobrinhas, é minha família. Eu não desprezei, não desonrei, não tratei mal, mas também tem que respeitar a minha fé, né? E respeitaram, foi de boa. Quer dizer, eu acho que é mais ou menos isso que vocês querem dizer. Exatamente. Porque vocês estavam falando, eu lembrei desse momento, né? Que foi recente. E aí eu lembrei. Eu acho que lidar, em algum momento, vai ter desafio, então. A gente concorda com isso, né? Exatamente. Bom, como lidar? A próxima pergunta é essa. Como lidar com um colega de trabalho que é muito negativo? A gente está falando de relações humanas, né? Então, você está no trabalho, você tem que se relacionar com todo mundo no seu trabalho, se relacionar bem com eles, né? Só que você tem um amigo de trabalho que é muito negativo. Como é que fica isso? Nós somos pastores, né? Geralmente, os pastores são muito positivos, né? Mas, de vez em quando, a gente encontra um outro aí bem negativo também. Mas a gente, geralmente, é positivo. Mas vamos pensar num trabalho secular, né? Vamos tirar um pouco de ministério. Vamos pensar num trabalho secular. Aqui, por exemplo, né? Você está na televisão, então tem câmeras, tem direção, enfim. Aí você tem um amigo de trabalho que você quer ter uma boa relação com essa pessoa, só que toda vez que você chega perto dela, essa pessoa, ela é negativa. Como que a gente vai lidar com uma situação dessa? Pastor Anderson. A princípio, nós vamos sempre procurar orientar essa pessoa, né? Conversar com ela e dizer, rapaz... Não, peraí. Tá, eu entendi. Mas não vamos... Esquece pastores. Você agora está trabalhando na HIT.
Sim. E você tem um diretor que está fazendo o seu programa ali, ou você está junto com ele fazendo o programa, né? Como o Gustavo, chato que é, né? E você está com ele ali, o Gustavo deitado lá do outro lado. Né? E aí, você tem que lidar com ele. Mas toda vez que você chega perto dele, você está trabalhando, esquece, você não vai ser pastor, você não vai orientar ninguém, você não vai orar por ninguém, você é trabalhador. Trabalhador. E você tem que trabalhar com o Gustavo. E ele é chato, desanimado, ele é negativo. E você sai de perto dele, já sai até meio para baixo. Como é que você vai lidar com isso? A princípio, pastor Nilson, o que eu faria? Conversaria com ele e diria para ele que aquele comportamento dele, aquela negatividade toda, estava fazendo mal para ele e para todos que estavam ao seu entorno, ao seu redor. Sinceridade, então, sinceridade. Né? Se eu percebesse que aquela conversa que foi 1, 2 ou 3 vezes, tentando alertá-lo quanto a isso, não teve nenhuma solução, eu ia me afastar dele, ia ter com ele apenas aquela relação de profissional. Simplesmente o básico. O básico, porque as más conversações, a negatividade dele acaba... Corrompe se a pessoa ela fica muito próxima, ela acaba sendo influenciada, infelizmente. Pastor Edson. Mas eu usaria ele de paciência, muita paciência e sabedoria. Eu servi 6 anos no Exército. Aí me converti, já estava na metade do caminho. E tem muita gente positiva, mas tem muita gente negativa. Por exemplo, quando eu fui conversar com o comandante para pedir minha baixa, para fazer a obra em 93. E aí fui falar com o subtenente, ele disse, você falou mal de pastores. Eu falei que estava saindo para a obra, né? Ele foi negativo, foi até um tanto agressivo. Eu levei na paciência, levei de boa. O comandante mesmo me tratou bem. Mas o subtenente, quando fui comunicar ele, não gostou muito não. Aí falou mal de pastores, aí eu segurei a onda ali, levei de boa. Paciência, sabedoria, tive que ter sabedoria. Porque assim, como o pastor Anderson falou, o ambiente, né? Quando você tem negatividade, o próprio ambiente fica meio que carregado, né? Fica meio que complicado, né? As relações começam a se conflitar, começam a ter problema. E você quer resolver, mas só tem gente negativa. Como é que você vai resolver uma situação dessa se só tem gente negativa, né? Se as palavras são negativas, alguém chega para você falando, não estou satisfeito, e você é mais negativo ainda, joga a pessoa mais contra a liderança, contra chefe, contra o trabalho. A pessoa até pensa em desistir, né? Quer dizer, se o pastor Edson, por exemplo, desse ouvido a esse subtenente, né? Se desse ouvido a eles, ia ficar até meio receoso. Vou largar minha carreira no Exército depois de 6 anos para ser pregador. Esse cara está falando aí dos pastores. Mas isso foi uma vez, né? Agora, imagina se não saísse imediatamente, se eu continuasse ali mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele com aquela negatividade. Pois é. É complicado. Como é que fica, né? Então, tem que... E se afastar é importante, né? Caso a pessoa continue sendo negativa, né? Essa paciência, essa sabedoria, até para ajudar a pessoa que é negativa, mas se ela não entender que essa negatividade é ruim para ela e para os outros, realmente o conselho, né, e o pensamento de se afastar é válido, né? E nós, como pastores, vamos continuar orando sempre pela pessoa, mas não permanecer junto dela. Né? Com certeza. Tinha um pastor que dizia que essas pessoas são nossos professores de paciência. Faz sentido, faz todo sentido, né? E, aliás, eu exercito muito isso, né? Eu realmente acho que algumas situações que a gente passa na vida não é para desespero, é exatamente para exercitar o que Deus tem nos ensinado. Então, assim, Ele nos ensina. Aí Ele permite uma situação para a gente pôr em prática o que nos foi ensinado e a gente tira 0 às vezes, porque, poxa, eu aprendi tanto, mas na hora de pôr em prática o que eu aprendi, eu vou agir totalmente errado. Então, tem tudo a ver. Como é que ele falava? São pessoas que Deus levanta para nos ensinar a ter paciência. Pessoas negativas. Exatamente. Deus levanta para nos ensinar a paciência. Nos ensinar a ter paciência. Faz sentido. Professores de paciência. Faz sentido. Por isso e a gente ensiná-las a largar a negatividade e ser positivo. É isso aí. Vamos lá, vamos seguir. A relação humana com os... Essa aqui é... Cuidado, pastores. A relação humana com animais de estimação.
tratando-os como filhos, é pecado? Pastor Edson, o senhor tem algum animal de estimação? Não tenho, não. Nenhum? Não tenho. Nenhum. Mas você não tem uma filha pequena? Tem. Uma até Aliás, que tem quantos um anos sua cachorro. filha está agora? Uma Faz está tanto com tempo que eu 20, não vejo. uma faz 21 na quinta, outra tem 23. Que isso? Aquela menininha? Vai Eu fazer conheci. 21 anos. 21 anos. Jesus. E a mais velha é eu tô 23. ficando velho mesmo. A mais nova Sério? quer, porque quer ter um cachorro, só que a gente não tem tempo. Elas trabalhando, fazendo faculdade, eu, a mãe também, aí não tem muita essa habilidade para falar sobre essa questão de cuidar dos animais. Mas eu também acredito que seja pecado quando a pessoa coloca o animal como se fosse uma pessoa. Aí seria um erro, então. Isso. Seria um Hoje tem pecado. casais que dizem, não quero mais ter filhos, eu tenho meu filhinho de 4 patas. Pastor, o senhor em off aqui dava um testemunho sobre esse assunto, né? Como é que foi essa história? O senhor trabalhando com seu pai? Eu fui com meu pai numa casa fazer um trabalho. Chegando lá, o cliente, né? Ele começou a conversar com a gente, pedindo o que precisava ser feito e começou a dizer, isso aqui eu quero que faça assim, porque é para o meu filho. Mas depois, quando foi ver, o filho não era o filho, não era um ser humano, era o cachorro que ele chamava de filho. E eu estranhei aquilo. É. E às vezes eu tenho esse debate, foi muito, vamos dizer assim, caiu bem para mim esse assunto aqui, porque eu falo muito isso às vezes com a minha filha. Na minha casa tem uma cachorra, né, da minha filha, e peguei ela pequenininha, ela apareceu, entrou dentro da igreja, eu peguei e levei ela para casa, botei na sacola, levei no ônibus e ela está lá até hoje, está com 15 anos, né? E a minha filha mais velha... A cachorra já está 15 anos com vocês. É. E a minha filha mais nova agora cuida dela. E cuida com todo carinho. Todo carinho. E ela é companheira e amiga de todos. É porque assim, a gente não está falando contra os animais. Não é nada disso. Não. A gente preza até a própria Bíblia manda orar pelos seus animais. Né? Então a gente não está falando isso. A gente está falando de querer que o cachorro coma na mesa, junto com você. Ele não é humano, ele é animal. Né? Então, ele não é para comer na mesa junto com a gente. A gente tem visto hoje alguns casos, algumas situações em que a pessoa ela toma isso com tanta força que algumas pessoas estão querendo ser animais até, né? É um gênero, eles estão dizendo que isso é um gênero, o meu gênero é esse. E aí a gente está vivendo uma época assim bem estranha, né? Então como é que um homem que de repente sai na rua andando de 4 como um cachorro, ou uma mulher, como aconteceu recentemente, de uma pessoa entrando no avião e o cara estava na coleira, a mulher estava na coleira andando e aquilo ali chamou muita atenção, né? E ele falou, não, mas ela é o gênero dela, ela quer ser cachorra. Né? Então ela andava de 4 e o homem andava na coleira no aeroporto. Então assim, a gente está vivendo uma época assim muito esquisita, muito estranha, né? Então é pertinente porque eu tenho que amar o meu animal. Eu até falo na igreja, se você não é para maltratar, então não tem animal. Você não serve para ter animal. É melhor você não ter. Né? Mas se é para ter, então você tem que tratar super bem. Eu sou muito carinhoso com a minha cachorra, minha esposa também é e tudo, mas a gente tem a ideia, a gente tem a certeza que é uma cachorra. Exatamente. Não é uma menina, não é a minha... A gente até brinca, minha filhinha, tudo, a gente até brinca, a gente brinca assim, minha filhinha, tudo, mas é uma brincadeira, não tratamos ela desse jeito. Entendeu? Nada impede dela subir no meu colo, dela ficar junto comigo na hora que eu estou lendo, ela gosta de fazer isso. Né? Ela encaixa aqui, ela fica aqui, a minha cachorra, enquanto eu estou lendo, fica ali dormindo. É carinho. Agora, fazer do cachorro, querer ter uma relação humana com o cachorro, bom, aí fugiu o natural, fugiu o normal. Ou colocar, né, pastor, assim, na condição, no lugar do filho. Às vezes chega no absurdo que chama o animal, meu amor, meu filho, minha filha, meu bem, ai, coisa linda, ai, que saudade. Mas, às vezes, com o filho... Não trata desse jeito, Não né? trata desse jeito. Aliás, eu uma vez conversei com uma pessoa assim.
Pô, meu marido tem que ver como é que ele trata o nosso cachorro, pastor. Mas comigo o bicho é ignorante. Eu falei assim, poxa, tá fazendo, tá mudando as coisas, né? Enfim, então a gente concorda que é um pecado no sentido de errar, né? A pessoa está errando. Pecado é errar o alvo, então se torna pecado porque está errando o alvo, está fazendo com que o animal está tendo uma relação humana com o animal. Seria isso então? Isso. Exatamente. Ok, bom, eu até achei que ia dar mais conflito nessa pergunta aqui, até que não foi tanto assim. Não sei quanto a você aí, depois você entra em contato, entra lá pelo YouTube, no nosso programa e fala, dá a sua opinião lá no nosso canal, pastor Ednilson Lima, canal Conexão, tá bom? Vamos a um intervalo rapidinho e o Conexão volta já falando sobre relações humanas. Voltamos já. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre relações humanas. Eu estou junto aqui com o pastor Edson Dias, da nossa igreja de Itaipu, e também com o pastor Anderson Silva, da nossa igreja lá do Parque União. Os pastores estão me ajudando a falar sobre esse assunto. Nós terminamos o bloco anterior, aliás, com uma pergunta super interessante, né? Eu até vou voltar aqui rapidamente. A relação humana com animais de estimação, tratando-os como filhos, é pecado? E a gente concordou que é pecado no sentido de estar errando o alvo, né? Porque o animal é um animal, por mais que a gente trate ele bem, com carinho, com amor, com todo o carinho que a gente tem que tratar qualquer animal, né? A gente tem que entender que não é ser humano. Mas, pastores, é um assunto que realmente merece a gente gastar um tempinho com ele, né? Porque a gente tem visto muitas coisas estranhas, né? Mas assim, você imagina, a gente até comentava aqui, né? De um filho ou uma filha, como vocês falaram em off aqui, chegando para os seus pais, dizendo, eu agora, a partir de hoje, eu entendi que o meu gênero é outro e eu vou ser um cachorro, ou vou ser uma cachorra. Como é que ficam os pais ouvindo uma coisa dessa, né? Vocês até falaram de vídeos que estão na internet, né? Da mãe falando para a filha assim, então tudo bem, eu vou comprar uma casinha de cachorro, você dorme lá fora e vou te dar a ração todo dia, no início e no final do dia, você não come mais na minha mesa, você não dorme mais na minha cama, você é cachorro, vai dormir então na casa da cachorra, vai comer a comida de cachorro. Quer dizer, aí despertou a menina lá para fazer ela entender que não existe isso, né? Mas aí assim, relações humanas com o animal, o nome já fala, são relações humanas, e o animal não é humano, né? E aí, nesse caso, pastor, entra exatamente o que a gente falou. Só que é o contrário, né? A filha que deixou a condição de filha para se colocar na condição mas assim, o pastor Edson falou uma coisa, a gente estava conversando, que é importante. As pessoas querendo humanizar, né, pastor Edson? As pessoas querendo humanizar os animais. Exatamente. Essa ideia de humanizar os animais entrou tão forte na sociedade que aí está virando o contrário. Agora, até não só os animais estão sendo tratados como humanos, né? Como também os humanos estão querendo se tornar animais. Quer dizer, então estão confundindo as coisas. Repetindo, pessoal, deixa eu repetir aqui. Ninguém está falando de maltrato de animal, de desprezar animal. Eu tenho a minha pet, tá? Trato ela super bem, carinhoso com ela o tempo todo. Cuido dela toda manhã, antes de sair de casa, eu acordo cedo, cuido dela antes de sair de casa. À noite, quando eu chego, eu cuido dela também. Quer dizer, não tem problema nenhum. Pelo contrário, já tive um outro cachorro também, e essa substitui o outro que morreu. Então, assim, não estamos falando nada contra os animais, nada. Agora, humanizar o animal ou fazer do animal uma pessoa humana, querer ter uma relação humana com o animal, isso aí realmente não é legal e vai contra todos os princípios, né? Porque não faz sentido nenhum. Né? Então a gente trata bem, mas né? Cada um no seu quadrado, não é isso? Em nome de Jesus. Bom, acho que isso aqui está resolvido. Solta a vinheta aí do abre aspas. Vamos abrir aspas agora. IA substitui amigos, confidentes e até parceiros românticos. Olha que coisa séria. Eita. Em uma era em que a tecnologia está cada vez mais interligada a todos os aspectos de nossas vidas, a inteligência artificial, a IA,
começou a preencher papéis que eram tradicionalmente reservados aos humanos, incluindo os de amigos, confidentes e até mesmo parceiros românticos. Esse relacionamento crescente entre humanos e IA levanta questões profundas sobre a natureza de companheirismo, a necessidade humana de conexão e as potenciais consequências de substituir a interação humana por entidades digitais. Esses companheiros de IA são projetados para fornecer suporte emocional, companheirismo e, em alguns casos, até mesmo imitar relacionamentos humanos românticos ou íntimos. Réplica é um dos exemplos mais conhecidos. É um chatbot de IA projetado para fornecer suporte emocional. Os usuários interagem com a réplica por meio de conversas de texto e a IA aprende com o tempo a fornecer respostas mais personalizadas, simulando uma conexão emocional genuína. A fonte é forbes.com.br. É uma fonte bem respeitável, né? Então, que coisa séria, né? Eu confesso que eu não tenho conhecimento muito desse assunto, mas a gente está muito ligado com esse... Eu, particularmente, estou bastante ligado nisso aí. Essa inteligência artificial tem me preocupado bastante. Eu não sei como vai ser o nosso futuro com essa inteligência artificial. Agora, é triste ver, no meu ponto de vista, tá? Aí é meu ponto de vista, é triste ver como que uma pessoa está conseguindo se isolar cada vez mais. Não é à toa que a depressão, suicídio e crise de ansiedade, de pânico tem aumentado tanto, né? Como que as pessoas se isolam e ela agora, com a inteligência artificial, ela cria uma situação onde ela vai interagir com a tecnologia como se fosse uma pessoa, até intimamente. Mas é uma coisa absurda. Então, a relação humana realmente está sendo deixada de lado, porque isso não é uma relação humana. Isso não é uma relação humana. Uma relação humana é o que a gente está tendo aqui. São 3 humanos se relacionando aqui dentro de um ambiente do programa e até o ambiente de trabalho, como os câmeras, o pessoal que está aqui. Isso é uma relação humana, né? Isso é uma relação humana. Agora, eu, com tecnologia, com computador, criando ali um personagem ali, no estudo está dizendo que essa réplica, eles conseguem aprender com a conversa para depois começar a te responder de uma maneira que te satisfaça. Irmãos, onde a gente vai chegar, hein? Eu vejo, pastor, que o propósito é exatamente esse. É acabar com as relações humanas e destruir a humanidade que há dentro da pessoa. Esse é o propósito. É um laço do diabo, não é? Com certeza. Eu falei isso uma vez aqui, teve um pastor que não gostou, não. Eu concordo com o Ele senhor. falou assim, vocês estão muito exagerados. E não é preocupante assim. mesmo, pastor. É preocupante. Poxa, mas é preocupante demais, não é? Como o pastor Mike comentou lá, quer dizer, os mais cascudos como a gente já tem uma certa... Mas os mais jovens, adolescentes... Não, se rende completamente. Alguns passam dias dentro de um quarto, sim, não dormem mais. Nem falam mais direito com mãe, com pai. Aí acaba se aconselham com a inteligência artificial e segue o conselho da inteligência artificial. É muito sério isso, muito grave. Um adolescente se matou num país aí, eu não lembro agora. O adolescente, ele criou uma namorada virtual e acabou deu cabo da própria vida. Meu pai do céu, da própria vida. Eu não soube disso não, mas eu fico preocupado porque, então imagina, por exemplo, uma empresa, né, que dependia de pessoas para montar um carro, por exemplo, e de repente agora a inteligência artificial conseguiu montar robôs que faça a montagem até com mais eficiência até que os humanos, né? Então eu projeto, sinceramente, não é questão de teorias de conspiração, não. Mas eu projeto um futuro muito problemático, de muita gente desempregada, de muita gente perturbada, sabe? De muita gente como um jovem que cria uma namorada virtual e depois se mata por causa de um relacionamento virtual. Quer dizer, isso vai acontecer com mais frequência.
São coisas que vão acontecer com mais frequência. Isso me preocupa demais. Agora, assim, me preocupa demais, e aí vamos colocar uma aspa nessa preocupação, porque eu acho que tudo isso faz parte, né, do que a Bíblia sempre ensinou para a gente, que a Bíblia não apresentou, hora nenhuma para a gente, a Bíblia apresenta para a gente um final tranquilo, a Bíblia apresenta um final de caos, quando Jesus vai voltar. Jesus vai voltar num ambiente de caos, não num ambiente bom, tranquilo. Né? Então a gente tem que se preparar mesmo, e eu acho que essa inteligência artificial já é uma preparação também. É o princípio. É o princípio, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando e pensam como eu, mas eu estou muito de olho nisso aí. Estou muito de olho porque a gente tem visto cada coisa acontecer e Jesus sempre apresentou esse momento, né? Terremoto, guerra, rumores de guerra, pai contra filho. Sempre Jesus apresentou, quando eu for voltar, o mundo vai estar em caos. Ele não fala que o mundo vai estar em paz, vai estar em caos. E eu acho que essa inteligência artificial vai ajudar bastante. É o início do caos. Bom, é o que eu acho. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então fica claro que Deus quer ter uma relação humana, embora ele seja Deus. Quando ele envia Jesus Cristo, e Jesus vem como homem, então ele passa a ter essa relação humana com seus discípulos, com aqueles que querem segui-lo. E hoje, mesmo ele voltando a ser Deus, recebendo a glória de novo, voltando e se assentando à destra do Pai, essa relação continua, não é, pastores? Essa relação continua. Mesmo ele não estando em carne e osso com a gente, essa relação, ela continua entre nós e o nosso Deus. E a igreja proporciona isso. Nós proporcionamos isso. Essa relação entre o humano e o divino, digamos assim, né? A gente proporciona isso. E é maravilhoso o domingo, quando a gente vai adorar e dá aquela palavra, e a pessoa sente como se Jesus estivesse com ela ali, como se Jesus tivesse falado direto com ela. Então, essa relação, eu entendo que essa relação criada entre Jesus e seus discípulos, eles se assentavam à mesa, eles comiam pão, eles dividiam o suco de uva, o vinho, dividiam o pão. O João se inclinava no ombro de Jesus, né? Havia uma relação humana muito forte entre ele e os discípulos, e todos que queriam segui-lo tinham essa relação, que é o que a igreja faz hoje. Por isso é importante você frequentar uma igreja, buscar uma igreja, para fazer parte de uma igreja, para fazer parte dessa relação humana e entender de fato o que é uma relação humana, né? A gente vê, pastores, não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas a gente vê pessoas que quando chegam nas nossas igrejas estão completamente isoladas, oprimidas, e elas não se convertem de cara. Mas a relação humana, o calor humano que ela recebe na igreja, faz ela continuar indo. Exatamente. E aí depois, com o tempo, ela entende o evangelho, se converte, a gente batiza e se torna membro da igreja. Mas tem pessoas que por tempos visitaram as nossas igrejas pelo calor humano, pela relação humana, pela forma como foram tratadas. É lógico que tem suas exceções de pessoas que procuraram a igreja e infelizmente não encontraram isso. Infelizmente não encontraram isso. É uma pena, né? Uma pessoa falava comigo uma vez que ela foi a uma igreja e ela estava com um material do Flamengo, porque ela trabalha no Flamengo, né? O Flamengo, um time do Rio de Janeiro, né? Flamengo. E ela falou que o pastor, na hora da pregação, começou a falar contra isso. Começou a falar que era idolatria, que tem gente que idolatra o Flamengo, por exemplo, tem gente que idolatra o Botafogo. E ela ficou olhando e falou: peraí, por que esse pastor está falando isso? Ele está falando para mim? Ele está pregando para mim, dizendo que... Quer dizer, então tem pessoas que realmente não sabem manter essa relação humana. A pessoa acha que está na igreja, é tudo espiritual. Não é tudo espiritual. A gente tem que aprender a ter essa relação humana dentro da igreja, porque muita gente fica na igreja por essa relação humana. Depois ela vai se converter e ela vai passar a ter uma relação, ela e Deus. Com o Senhor. Ou como os teólogos gostam de dizer, os religiosos, ela e o divino, né? Aí ela vai ter uma relação com Deus. Mas a primeira relação é ela com obreiros, com membros, com pastor, uma relação humana que segura a pessoa ali e a pessoa se sente bem. Por quê? Porque em casa não está tendo. Porque
porque no trabalho não tem, porque na rua é só ignorância. Então, ali ela se sente um ambiente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive algumas dessas experiências. Eu sei, como eu falei, tem as exceções, como nesse caso dessa pessoa que falou comigo. E é uma pena, né? Porque essa pessoa foi numa igreja, podia ter ficado naquela igreja e não ficou naquela igreja por causa disso. Ela se sentiu maltratada, digamos assim, desprezada, não sei. Mas ela terminou não ficando lá. E ia ser uma pena, né? Nós vemos isso como eu vejo isso como uma necessidade, pastor, relação humana, né? Como o senhor estava falando, eu estava pensando nessa questão de a pessoa não encontrar, não ter em casa esse tipo de relacionamento, né? Essa relação humana, se afeta, conversa, o diálogo. E quando chega na igreja, encontra. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, né? Dois casos. Uma vez eu estava numa igreja e tinha um jovem que estava com um boné no meio do culto. E o pastor, ele começou a dizer assim, apontou para o jovem e falou: rapaz, você aí, tem que estar de boné aí. Ou você tira esse boné ou tu vai embora. E na casa de Deus você não pode ficar assim, não. Eu olhei aquilo, e na época eu era membro também da igreja. Sim. O rapaz se levantou, foi embora e nunca mais voltou. Claro. Aí eu falei: meu Deus do céu, que loucura. O pastor não tem sabedoria. Aí, lá no ano de 2000, mais ou menos, 99, 2000, a minha tia me convidou para ir na igreja de Bangu. Sim, não era eu lá. Não. Deixa eu já avisar logo, não era eu na época, não, tá? Não, pastor, não, esse é outro caso. Em 2000 eu estava em outra igreja. Isso é outro caso, esse é outro caso. Esse é um bom exemplo. Tá. Essa outra foi outra igreja. Glória a Deus. E aí, quando eu cheguei na porta da igreja, eu e minha esposa, tinha um senhor obreiro e uma jovem obreira, um de cada lado. E quando nós chegamos, os dois ali nos recepcionaram, apertaram nossa mão, deu um bom dia, um sorriso no rosto. Foi uma recepção, assim. Uma recepção calorosa. Pô, você quer uma boa relação humana, vai na igreja de Bangu, porque lá é demais. E aquilo ali, pastor, eu falei assim, caramba, eu já tinha ido em outras. E não tinha tido esse... E nunca tive essa recepção. Recepção apenas. Sim. Né? E continua igual. Com certeza. E a gente vê quanto que isso é importante, né? É importante. E às vezes essa relação na igreja e você que está em casa nos assistindo, pode ter certeza, se você procurar uma das nossas igrejas, e você vai ser bem atendido, e essas relações humanas, quando você irá encontrar, vai ser a bênção para a sua vida. Pastor Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. A vergonha é um tipo de pecado? Depende do sentido da vergonha. Se for uma vergonha que ela está de arrependimento, aí acho que não seria pecado. Mas se é uma vergonha, aquela timidez, aquela vergonha da pessoa buscar a Deus e praticar certas coisas que deveria praticar, aí eu considero pecado. Considera pecado? Sim. Não seria, nesse caso que você está falando, seria timidez? A timidez é um pecado, né? Que a Bíblia diz até que os tímidos a vergonha não seria o pecado, mas a timidez que faz ela ser envergonhada. Exatamente. Então a vergonha seria uma amostra de um erro dela. Exato. E aí, pastor? Eu penso que a vergonha só seria o pecado quando a pessoa tem a vergonha de assumir ou reconhecer que ela segue a Jesus. Aí eu vejo que ela tem vergonha de assumir isso. Agora, quando a pessoa sente vergonha... Por exemplo, assim, você se converteu e foi para a igreja. Isso. Aí o pastor falou assim, você vai pregar. Aí você faz, pô, estou com vergonha. É pecado? Não, aí seria pecado isso? Eu vejo, na questão de pregar, não. Eu não vejo como pecado, não, para pregar. Agora, se alguém, ela está no ambiente de trabalho, no ambiente de família, alguém chega para ela e diz, olha, quer dizer que você está indo na igreja, né? Agora você aceitou Jesus, e ela tem aquela vergonha de assumir que ela aceitou a Cristo. Isso aí eu vejo como pecado. Ela discorda, ela tem um chamado para pregar, mas aí não seria vergonha, seria negação mesmo. Eu estou negando Jesus Cristo. Exato. Jesus falou, aquele que me nega, eu também vou negá-lo. Né? Mas eu digo assim, às vezes a pessoa nega por vergonha. Nesse sentido. Então, mas aí o pecado é a negação, não é a vergonha de negar. Ou não? Será que eu estou...
Eu tô nesse entendendo, sentido que porque eu vi. assim, quando eu me converti e eu fui fazer meu primeiro culto, poxa, eu tinha uma vergonha. Eu fiz o culto, no final do culto até uma senhora veio falar comigo, né, no final do culto. Ela falou, pô, gostei muito do seu culto, gostei muito, mas o senhor está vermelho, o que houve com o senhor? Isso aconteceu com nós. Aí eu falei assim, não, eu tô emocionado, é meu primeiro culto, minha primeira reunião, mas eu estava com muita vergonha, mas fiz o culto e foi uma benção. Não chegou a falar, feche sua cabeça, curva os seus olhos, não? No começo. Eu uso muito essa história, graças a Deus. Uma vez eu chamei o Josué de Moisés, troquei, de vez em quando a gente troca o Josué de Moisés. Mas assim, quase eu caí nessa uma vez. Eu falei, pô, fecha o seu coração e abre... Não, fecha o seu coração e abre os seus olhos. No lugar de mandar fechar os olhos, abrir o coração. Mas na hora eu já me consertei ali, eu vi que a vergonha faz você errar. Mas que a vergonha seja pecado, eu ainda não estou convencido. A vergonha é só a Mas vergonha. nesse sentido que o senhor falou, e quando o senhor foi pregar, também não vejo como pecado. Então, exatamente. Essa aí não. Entendeu? Agora, se a pessoa está negando Jesus, realmente, aí vira pecado. Bom, vamos lá, vamos dar sequência então. Então é pecado. Dependendo, pode ser pecado. Dependendo. Tá bom. A necessidade da motivação dentro de uma relação humana mudou? Quer dizer, a necessidade da motivação numa relação humana, ela mudou? Você acha que mudou essa necessidade de você estar sempre te incentivando, sempre essa relação, com toda essa mídia, com toda essa tecnologia? Eu particularmente, eu gosto quando alguém me incentiva. Eu acho que isso não é para acabar. Tudo bem, você tem meios e mais meios e mais meios de aprender, de crescer, de se levantar, mas hoje eu lidero uma região, né? Eu aprendi muito quando fui liderado, porque eu ficava, sabe, eu ficava ali grudado, querendo aprender. Eu fui chamado de puxa-saco muitas vezes por causa disso. Muitas vezes fui chamado por causa disso. Entendeu? Mas não era, eu queria aprender muito. Eu não vou aprender com quem está abaixo de mim, eu vou aprender com quem está acima de mim, né? Só que parece que algumas pessoas estão se isolando. Parece que não tem mais essa necessidade de ser motivado dentro de uma relação humana. Tem que ter ainda, ou não? O que vocês acham, Pastor Edson? Tem que ter, com certeza, porque o ser humano precisa disso, né? Precisa disso, de ter essa motivação, né? Ser motivado. E Deus vai usar sempre alguém. A Bíblia diz em Provérbios, anda com sábios e serás sábios. Sim. Mas esses sábios vão estar nos Boa motivando, não é verdade? E é muito importante isso. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Aqueles momentos da vida que estamos meio cansados, né? E precisamos dessa motivação, né? Quando nossos líderes vão fazer isso aí, e Deus vai usar pessoas nesse propósito. Então, concordamos com isso, né? Sim. Concordamos. Eu vou fazer uma outra pergunta em cima dessa que ele acabou de responder, que eu acho que a gente todo mundo concorda com isso, né? E, aliás, só para acrescentar, antes de fazer a pergunta para o pastor Anderson, só para acrescentar, é tão necessário que tem pessoas que só funcionam debaixo da motivação. Tem pessoas que se você se afastar, deixar ela isolada, ela não vai funcionar. Ela é boa, sabe fazer, trabalha bem, sabe fazer o que faz, mas se ela não tiver alguém toda hora ali, ó, incentivando, ela trava. Entendeu? Tem pessoas que só funcionam na base da motivação. Então você vê como é que é importante. A pergunta que eu vou te fazer em cima dessa pergunta é: a explosão do coach no Brasil é reflexo dessa mudança? Quer dizer, a gente está tão necessitado dessa necessidade dessa mudança da motivação, da relação humana, que eu preciso contratar uma pessoa para me motivar, porque a minha relação humana não tem mais essa motivação e eu preciso contratar alguém para motivação. O coach vem, levanta você, te dá uma meia dúzia de palavras-chave que vai destravar sua mente, e sua mente vai ser destravada e você vai aprender a lidar com todo mundo. Quer dizer, a relação humana, ela está tão sem esse princípio da motivação, que a gente precisa. Será que essa é uma das razões, inclusive, da explosão de tanto coach aparecendo por aí? Sim, com certeza, pastor. E mais, eu vejo que essa falta dessa motivação na relação humana, por exemplo, em casa,
O pai está sempre motivando o filho, a mãe sempre motivando o filho, a esposa sempre motivando o marido motivando a esposa. Isso tem acabado. Muitas vezes o que houve são palavras negativas. Você não vai conseguir, me desculpe aqui a expressão, mas você é burro. Você não sabe. Você nunca vai ser ninguém. E ainda compara aí, você nunca vai ser igual ao seu irmão. Aí compara com o irmão, aí compara com o vizinho, compara com o sobrinho. Um rapaz inteligente é o fulano. Né? Aí a mulher diz, mas o fulano de tal, que é um cara inteligente, é um cara sábio, você é um zero à esquerda. Né? Vou te falar. E aí, às vezes, pastor, a pessoa precisa. Eu vejo da seguinte maneira, a gente precisa motivar, mas mostrar o porquê da motivação. Fazer a pessoa enxergar por que ela tem que estar motivada. Por que ela tem que continuar, né? E quando, por exemplo, um homem entender, ele tem a esposa, ele tem os filhos, isso já é razão para ele ter motivação de acordar todo dia e levantar para ir trabalhar. Mesmo que ele esteja cansado, a situação esteja chovendo, está enfrentando para um trabalho, mas ele entende que a motivação para ele trabalhar é a família dele. Entende? E aí o jovem, ele vai entender que ele se formar, ele ter uma faculdade, no futuro ele almeja ter uma família, já é a motivação necessária que ele precisa para poder almejar voos mais altos. Nesse ponto, assim, eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu estou numa igreja onde a maioria, muitos dos jovens, por exemplo, são de famílias pobres, né, de comunidades. Você conhece a igreja lá e sabe. E a maioria dos meus jovens estão fazendo faculdade. Glória a Deus. Porque eu incentivo meus jovens demais. Eu pego no pé deles mesmo. Pego no pé deles. Quando estão chegando na idade, começo a pegar no pé deles. E a maioria dos meus jovens estão em faculdade, estão se formando. É ruim porque, de vez em quando, alguns já estão... A gente já está perdendo, porque já está prosperando, trabalhando, está até saindo de lá já. Mas, assim, nesse ponto é ruim, né? Mas a gente perde a pessoa. Mas, assim, eu fico feliz e orgulhoso, sinceramente, porque eu posso contar vários jovens na minha igreja que já estão, e aqueles que não estão ainda já estão incentivados, querendo fazer também a faculdade e se levantar. E tem o exemplo dos outros, né, pastor? Pois é. Bom, nós vamos agora rapidamente ao quadro Opinião. A pergunta de hoje é: qual o maior desafio dentro de uma relação humana? Vamos ao quadro Opinião. O ser humano não está dando valor um para o outro, então fica mais difícil essa transição aí de conhecimentos, amizade, não troca um favor, não troca uma amizade, não troca nada, entendeu? Então é mais o cara tem que se aproximar de Deus mesmo, né? Se agarrar à fé e tentar melhorar isso aí, porque senão não vai melhorar não. O maior desafio para mim é você você tentar levar a palavra de Deus para eles e eles não querer absorver o que tem de melhor dentro da palavra de Deus, porque se não fosse isso eu não estaria aqui há 9 anos e já tinha desistido muito tempo. A maior dificuldade que eu sinto é que as pessoas não têm amor um pelo próximo, não respeitam o direito do ser humano. As pessoas, por exemplo, pessoa que tem uma certa idade, não tem seu direito certo, só tem na lei, mas na prática não existe o direito do ser humano. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. Olha só, meu amigo, até que o que eu penso atualmente, eu vejo a falta de respeito. Às vezes até com um amigo mesmo, com uma companheira, ou uma pessoa na rua que você não conhece. Há muito desrespeito atualmente. É o que falta. Rapaz, eu não sou muito de me comunicar, entendeu? Eu falo só o necessário, porque eu não gosto nem de falar muito, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, já começa a dar problema, entendeu? Então eu evito muito conversar com as pessoas, eu chego na minha casa, eu entro, fico lá e não me custo, procuro me envolver. É o amor, né? O amor, é o respeito, é você se colocar no lugar do outro, né? Se você tá cheio de problemas, o outro pode estar com mais problemas ainda que você. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. E respeito, amor, né? Hoje em dia as pessoas passam, vê alguém passando mal, passa direto, ninguém quer saber de nada. É cada um por si.
Bom, acho que há uma concordância, né, em relação à ignorância, a tratar mal, a não ter mais aquela educação um com o outro, essa falta de relação humana, uma boa relação humana, né? Porque você pode ver uma relação humana, mas uma relação abusiva, mas uma boa relação humana. Pastores, a gente comentava aqui, né, quer dizer, a gente está chegando ao final do programa, mas rapidamente, a gente comentava, os jovens de antigamente, né? Os nossos pais nos ensinavam a respeitar as meninas, né? Olha, elas têm pais. Eu lembro meu pai falando, minha mãe falando para mim, aquela menina tem um pai, tem uma mãe, tem que respeitar as meninas. E os mais velhos, então, tinham que respeitar os mais velhos. E hoje em dia você vê os jovens tudo abusado, 12, 13 anos, um abuso tremendo, quer dizer... Então, é tudo que a gente viu no quadro Opinião, né? Exatamente. O senhor é da minha época também. Sim, isso começa dentro de casa. Melhorou. Não tem a ver com fé, é dentro de casa, né? É dentro de casa. Dentro de casa nós aprendemos assim, transmitimos para os nossos filhos, mas está faltando isso para os jovens de hoje. Tá faltando. A gente tem um trabalho muito grande, né, pastor Anderson, na igreja, né? Porque como formador de opiniões, a gente precisa passar isso para os nossos jovens, né? É verdade, pastor. O maior desafio é esse. É a questão do respeito, né? Que a gente infelizmente, tem visto que está se perdendo com o passar do tempo. Mas como foi dito aqui, começa em casa. Em casa. Como nós aprendemos, né? Sim. Aprendemos com nossos pais. Independente de fé, de religião e tudo. Cabe a nós levarmos isso adiante e ensinar isso para a nossa criançada e para a juventude, para que isso volte, né? Tem que voltar. Pelo menos no nosso meio, né? Tem que voltar. Bom, nós vamos agora ao X da questão. X da questão de hoje, o que caracteriza uma relação saudável? O que vai caracterizar uma relação saudável? A gente falou muito isso aqui, né? É a sua maneira de tratar o seu próximo. Jesus foi muito claro em Mateus 22, 39. E o segundo, no caso o segundo mandamento, o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, mas o segundo é, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então são dois mandamentos que Jesus coloca que serve de base para todos os outros mandamentos. Amar a Deus acima de tudo. E aí ele fala que o segundo é semelhante ao primeiro. Então eu amo a Deus, mas não amo meu próximo. Se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. Os dois estão interligados, mas tão interligados que Jesus falou que o segundo é semelhante ao primeiro. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, automaticamente eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, que eu amo a Deus, porque eu amo a Deus. Uma coisa não funciona sem a outra. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu sou ignorante com todos os homens, se eu não sei tratar as pessoas. Então, eu acho que aí está a maior característica de uma relação saudável. Ame o seu próximo e trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado e vença toda essa malícia, essa maldade, essa ignorância que hoje a gente vê no mundo. Não deixe isso dominar o seu coração, tá bom? O Conexão de hoje falou sobre relações humanas. Eu estive aqui com o nosso pastor Edson, o nosso pastor lá de Itaipu, Edson Dias. Eu tinha esquecido o seu sobrenome. É Dias, né? Não são meses, dias. Nem anos, são dias. São dias. Pastor Edson, seu horário, seu endereço, convida o seu povo para ir na sua igreja. Nosso amigo de Itaipu, região oceânica de Niterói, meu endereço é fácil, Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 5554, é o endereço mais conhecido de Itaipu. Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 5554, quartas e sextas, 9, 14, 19 horas. E domingo, 8h30 da manhã e às 18 horas. É isso aí, hein? 5.554. Compareça lá. Esse homem de Deus, que eu conheço, não é de hoje, esse homem de Deus vai te abençoar. Boa palavra, é um servo de Deus. O outro servo de Deus também, que eu já conheço já há alguns anos, pastor Anderson Silva, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Dá o seu endereço e fala com o teu povo, pede para o seu povo te procurar lá no Parque União. Com certeza, pastor Diniz, prazer é todo meu e eu venho convidar todos vocês aí do Parque União, adjacências, a procurar aí a nossa igreja na Rua Darcy Vargas, número 3, na Rua do Rio ali, né? Os horários é de domingo a sexta, né? 8 da manhã, domingo 18 e nos outros dias da semana, às 19 horas.
Graças a Deus. Pastores, obrigado, tá? Estamos conectados. Amém. Olha, o meu endereço, não esqueçam, em Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Domingo muito, mas muito especial. Só você comparecendo para entender o que eu falo quando eu digo que o nosso domingo tem sido muito especial. 7, 9 e meia, 14 horas com o pastor Ailson Nunes e eu volto às 18 horas. Agora eu quero lembrar a todos que eu comecei esse ano, uma reunião muito especial toda segunda-feira, de 7 horas da noite até às 8 e meia, de 7 às 8 e meia. Top 90 é o nome da nossa reunião. Deus vai te levar para o topo em nome de Jesus, tá bom? Compareça, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, tá certo? Deus abençoe vocês, todos vocês. Conexão fica por aqui. Até o próximo programa.